Meu cachorrinho está espirrando. Por onde eu começo? Nesse vídeo eu vou tentar ajudar você, médico veterinário, qual é o caminho que a gente pode traçar, né? Ou quais são as condutas que a gente pode ter num diagnóstico de pacientes, por exemplo, que estão espirrando, né? Logicamente que muitos sinais vão poder indicar a gente, mas via de regra, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que através de algum exame de imagem eu possa visualizar essa região nasal, através de algum método semiológico secundário. Endoscopia pode ser uma alternativa, radiografia pode ser uma alternativa, tomografia computadorizada, ressonância magnética. O que vai depender de tudo isso? O espirro, normalmente ele vai ter uma causa de irritação, essa causa de irritação pode ser mecânica, pode ser viral, pode ser inflamatória. Inclusive, nessa questão inflamatória, a gente pode ter reações de hipersensibilidade também, né. Então, o que que é muito importante a gente tentar identificar nesses casos de espirro? Primeiro, que tipo esse espirro, ele é um espirro que aconteceu depois de algum tipo de história, específica? Por exemplo, o paciente foi num parque, né, ou numa área de campo aberto, né. Que tipo de material, ou que tipo de plantação, que tipo de o que que tinha, né, que tipo de cultura tinha dentro desse campo? É um gramado? Esse gramado foi aparado recentemente? Se tinha um jardim muito bonito, algumas folhas ali, algumas flores, podem ter pólen. Então, essas informações elas fazem total diferença para o médico veterinário, né, e se você por acaso é um tutor, e você detém essas informações, não esqueça de contar isso para o seu veterinário, que isso pode fazer diferença. A outra coisa que é bastante importante, por exemplo, sei lá, você trocou a ração, essa ração, é uma ração parece que quando você foi remover ela do recipiente ali, parece mais, que tinha mais farelo, né. Isso também pode fazer diferença, porque o animal na hora de se alimentar, aqueles micro, aquelas microestruturas podem irritar a região nasal. O cão é um animal, o cão, o gato, né, mas são animais, com um olfato muito bem desenvolvido, tá. A minha cachorrinha, por exemplo, essa cachorrinha que vocês estão vendo aqui, eu vou falar o nome dela inclusive porque é minha, né, a Nana, por 3 dias minha esposa comentou que ela estava espirrando bastante. E eu até perguntei se eu vivia na mesma casa dela, porque o momento que eu estava em casa eu não reparei ela espirrando dessa maneira. Mas quando ela chegou aqui, que minha esposa trouxe ela para a gente poder radiografar, que ela ficou alguns minutinhos aqui comigo, quando ela estava caminhando ela espirrava bastante. Então, a primeira alternativa que a gente fez foi, primeiro, fiz uma inspeção visual, né, fiz uma palpação ali para saber se tinha algum aumento de volume, tentei abrir a boca para saber se tinha algo, né, dentro da cavidade oral, mas um sinal clínico de espirro, ele tem relação com as estruturas das vias aéreas que estão antes da região da laringe. Então, faringe, orofaringe, nasofaringe, cavidades nasais, seios frontais. Tem que envolver essas estruturas para que o animal possa ter sintoma de espirro. E dificilmente você vai pegar um paciente com espirro como sinal clínico, que ele tem alguma coisa traqueal, laríngea ou pulmonar, tá? Então esses são princípios básicos, assim, da semiologia que a gente vai tentar nos familiarizar. E aí, quais são os exames então que eu posso pedir? Normalmente, não sei se isso pode ser porque eu trabalho com isso, mas a primeira alternativa que eu vou pensar é numa radiografia. Por que que eu vou pensar numa radiografia? A radiografia, quando foi descoberta, o o cientista que descobriu a radiografia, ele ganhou inclusive o prêmio Nobel da medicina, porque através dessa descoberta, o homem conseguiu ter acesso à anatomia do homem naquela época, né, que depois a gente estendeu isso para a medicina veterinária, mas teve acesso à parte interna do corpo humano através de sombras. Então eu tenho uma sombra do esqueleto, eu tenho uma sombra do trajeto nasal desse animal. Só que logicamente a gente precisa
de maneiras de pegar essa fotografia, e mais ou menos do jeito que a gente está vendo aqui, eu estou vendo uma única foto da minha cachorrinha, da Nana, mas eu preciso de fotos diferentes para entender. Ela parece acima do peso e ela está, né, mas ela tem uma cabecinha bem pequenininha. Se eu tivesse pegando essa foto só da cabecinha dela, eu não conseguiria dizer que ela está acima do peso, né. Eh, então o que que eu preciso? Eu preciso de posições diferentes e em cada posição dessa, eu vou ter acesso a uma informação específica. E através da interpretação dessas informações eu concluo um diagnóstico, né. E através dessa conclusão, eu vou saber se eu preciso investigar isso um pouco mais. Essa investigação pode ser através de outros métodos de imagem ou essas investigações vão ser baseadas em, exames laboratoriais, por exemplo, seja através de coleta de material diretamente da região nasal, através de um exame de sangue ou através de uma tomografia, uma ressonância magnética, uma endoscopia. Então isso tudo varia e a radiografia tem para nós como o nosso primeiro a nossa primeira investigação. Pode haver quem discorde dessa opinião, mas 25 anos depois de experiência, eu continuo dizendo que a radiografia é um método de triagem diagnóstica das alterações da região nasal, tá? Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês então um pouquinho desse exame, como é que ele acontece e como é que eu interpreto essas radiografias, o que que eu estou buscando numa radiografia da região nasal, tá? Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se por acaso você ainda não me segue, você não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ter acesso a, a vídeos novos quando eles forem saindo ali. E a ideia é que você consiga aí evoluir, né, consiga aprender um pouquinho como os exames podem ajudar na sua rotina. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel dos Santos Batista, eu sou médico veterinário e sou especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em diagnóstico por imagem. Eu tenho um centro de diagnóstico aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, chamado Raio X Vet, que a gente realiza exames de raio-x, ultrassom, faço os exames de ultrassom do sistema músculo-esquelético e também analiso imagens de colegas que realizaram o exame, que talvez não tenham tanta experiência assim, e precisam de uma opinião especializada, tanto em exames de raio-x, quanto em exames de tomografia computadorizada. A ideia hoje aqui, então, é mostrar para vocês como é que a gente faz uma abordagem de um paciente com espirros, né, com alterações na região nasal. Essa pequenina aqui, então, é a Nana. A Nana é uma cachorrinha da raça Dachshund. Ela tem pelo longo, já tem 7 anos de idade e faz 3 dias, há 3 dias ela espirra. Algumas histórias que a gente não conseguiu identificar, na nossa casa a gente não mudou produto de limpeza, nós não temos tapete, ela não teve acesso a nenhum tipo de gramado, de gramíneas, né, e a gente não tem ainda, assim, uma justificativa para esses espirros que estão acontecendo. Na inspeção clínica, não consegui identificar nenhum tipo de deformidade na anatomia, nenhuma formação, e esse espirro não tem produção de nenhuma secreção, né, não tem conteúdo, não tem, presença de catarro, não tem nada, somente o ato do espirro mesmo. E aí, como uma primeira investigação, a gente fez exames básicos aqui, eu fiz as radiografias do crânio dela. Essas radiografias, foram feitas para a gente tentar analisar toda a área nasal dela, incluindo todas as estruturas da via aérea superior, incluem cavidade nasal, seio frontal, trajeto nasofaríngeo, faringe, incluindo orofaringe e a laringe. E aí, nessa análise, né, nessas imagens, a gente vai tentar buscar por algumas alterações específicas, que eu vou comentar isso com vocês, baseando nas imagens, mas, a gente começa um exame como esse se preparando, a gente se equipa com equipamentos de proteção radiológica,
a gente utiliza, aventais de proteção, que esses aventais têm uma borracha protegida por chumbo, e, a gente também utiliza protetores de tireoide e a gente utiliza também óculos de proteção. As radiografias, elas vão ser feitas em projeções, basicamente é uma projeção dorsal, né, chamada de dorso ventral, uma projeção lateral, e existem variações também nessas projeções, e a ideia é demonstrar todas as regiões da anatomia que eu comentei com vocês, certo? A Nana já é uma cachorrinha basicamente treinada para isso, eu utilizo ela às vezes em demonstração de aula, então ela basicamente se posiciona sozinha, então é um paciente que colabora muito, mas alguns pacientes às vezes, não colaboram tanto assim, incluindo alguns locais realizam esse tipo de exame com auxílio de, eh, anestesia, sedação, tá. E aí, essa foi uma das primeiras imagens que a gente fez. Vou fazer uma pausa rápida aqui, que eu já aproveito e mostro para vocês como é que essa projeção ficou. Então, só vou fazer uma pausa rápida aqui e já mudo de tela. Então, a primeira imagem ficou assim, ó. O que eu estou buscando nessa radiografia? Aqui, na porção mais rostral dela, né? Eu estou procurando aqui por elementos que consigam demonstrar para mim a região da múnfula nasal. Então, a passagem aérea começa por essa região aqui, lado direito, que está identificado aqui por essa plaquinha de metal, né? Uma esfera metálica também, que essa esfera tem 25 milímetros. Caso haja necessidade de eu fazer algum tipo de mensuração, eu sei que o paciente está em contato direto com a placa e esse artefato metálico também está em contato direto com a placa receptora das imagens, né? E aí, o que eu estou vendo então? Primeira coisa, passagens nasais estão ok? Estão desobstruídas? Sim, estão desobstruídas, tá? Eu vou avaliar agora o posicionamento dessas radiografias. Simetria, septo nasal. Então, o septo nasal é uma estrutura cartilaginosa, mas, quem sustenta esse septo são 2 estruturas ósseas, que são lâminas ósseas, tanto na porção dorsal da região nasal, quanto na região palatina. Essas 2 estruturas ósseas formam uma ponte ou formam uma base chamada de osso vômer. Na radiografia em que eu consigo, o alinhamento correto dessas imagens, essa sobreposição desses 2 ossos formam essa densidade radiográfica bem opaca, e por isso que me dão essa imagem, radiopaca. Caso haja qualquer inclinação nessas imagens, isso daqui deixa de ser opaco dessa maneira, e aí ele perde a definição. Então, aqui eu estou vendo as cavidades nasais separadas. Essa radiografia, a cabecinha do animal está encostando na mesa, então a mandíbula está utilizando, nesse caso aqui, a técnica de paralelismo, e a maxila, ou a região nasal, ela está inclinada nesse sentido assim, ó, ela está inclinada que nem um carro rebaixado, né. E aí, dessa maneira, o que que a gente faz? A gente sobrepõe parte da mandíbula à região nasal. Eu perco um pouco da definição, especialmente do terço médio para rostral, né, o mais próximo do início da cabecinha deles, né, a gente chama isso de rostral. Então, daqui para frente eu perco a definição dessas estruturas. E aqui para trás, ó, eu já vou ver o tubo da passagem de ar que vai levar o ar para dentro da gargantinha desse animal. Na continuidade desse exame, né, existe uma outra projeção radiográfica que a gente vai fazer agora, e essa projeção, ela é uma projeção que eu vou, usar um apoio, né, ou usar um mecanismo de apoio nessa cabecinha dela, e aí eu vou levantar esse crânio, né. Então você repara que eu já coloquei uma almofadinha ali, eh, estou afastando as patinhas dela, né, para longe do campo da luz, e agora eu vou fazer movimentos de rotação aqui, para que eu possa, conseguir fazer essa imagem. Na primeira tentativa, eu acabei não conseguindo fazer a inclinação correta. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, para a gente poder mostrar novamente a mesma imagem praticamente. Isso. E aí eu já mostro para vocês como é que essa imagem ficou.
Mas, basicamente, existem várias formas também de você, fazer essa radiografia. Eu consigo me achar, posicionando as minhas mãos e segurando um pouquinho da orelha do animalzinho, né, e, o auxiliar nessa hora ele é muito importante para que ele consiga me ajustar no alinhamento, olhando, por exemplo, o olhinho do animal, se ele não está inclinado para um lado ou para o outro, a regiãozinha da mufa nasal. Então, essas estruturas ajudam, né, tanto eu que estou aqui posicionando, e ela consegue visualizar isso de frente para mim, e me ajudando bastante aqui nessa na realização desse exame. Então, pausa aqui, vamos trocar a tela e vamos trocar a imagem também, né. Então agora, vamos colocar as 2 aqui, comparando uma com a outra. Essa foi a primeira imagem e essa foi a segunda, ó. Se vocês repararem, parece a mesma radiografia, tá, mas, pequenos detalhes mostram para nós aqui uma diferença. Deixa eu ampliar um pouquinho do lado de cá, ampliar um pouquinho do lado de cá. Se vocês repararem aqui, né, a porção mais, rostral, aqui eu tenho uma área dessa parte mais escura aqui, ó, que é a cavidade nasal, mais exposta quando eu comparo, por exemplo, a esta primeira imagem que eu fiz, né. Então, lembra que eu comentei com vocês que nessa primeira imagem a mandíbula estava numa técnica de paralelismo com a mesa, e nessa segunda imagem, quando eu utilizo aquela espuminha, eu estou fazendo com que a cavidade nasal agora ela esteja paralela com a área de recepção do receptor de imagem. Então a minha cavidade nasal está com técnica de paralelismo em relação ao receptor de imagem. Isso aqui me permite uma análise mais profunda, né, uma análise mais adequada, de todas as estruturas da anatomia da cavidade nasal, tá. E aí, tem algumas, outras radiografias que a gente vai incluir, e aí por isso a gente vai continuar, com as outras, radiografias. Agora a gente vai fazer as radiografias de lado, né, que é o que a gente chama de lateral perpendicular, é a imagem que eu coloco esse paciente em decúbito lateral e tento usar uma técnica de paralelismo também, em que eu exponha, todas as áreas da regiãozinha nasal desse animalzinho como uma foto lateral. Então, primeiro eu fiz de frente. Agora a minha ideia é que eu faça de lado. Ó, ela praticamente fica sozinha, né. Isso não existe, nenhum cachorro faz isso. Isso é só cachorro de veterinário, radiologista que já precisou utilizar o seu cãozinho como um apoio, para algumas aulas, né. Então nessa imagem o que que eu faço? Eu estou tentando buscar, tentando manter o maior alinhamento possível na radiografia lateral, para que eu exponha o lado direito e o esquerdo ao mesmo tempo nessas imagens que a gente está fazendo. Então, de novo, pausa aqui, vamos trocar a tela, e aí nós tivemos então esta imagem, ó. O que que eu estou percebendo aqui, né? Vamos ver algumas estruturas da anatomia. Aqui eu vejo, ó, região da laringe, então cartilagens da laringe, aritenoides, né? Cartilagem cricoide, ossos do aparato hioideu, estruturas da anatomia da mandíbula. Por exemplo, ó, acabei de descobrir aqui que ela tem displasia de ATM, né? Então, o contorno da articulação temporomandibular dela não representa um encaixe perfeito com o restante das estruturas da anatomia da ATM no crânio. Então, há uma incongruência articular aqui. Em algumas raças, isso é normal. Ela nunca apresentou sintoma por isso daqui. Ela não tem dificuldade para engolir, não tem dificuldade para mastigar, tá? Estas raças, né, o Dachshund é uma raça que costuma ter muito problema periodontal, por conta do formato do crânio, do alinhamento dos elementos dentários, né. Então para você que trabalha com radiologia, por exemplo, você pode, saber que essa é uma raça, você vai precisar aprender a análise das estruturas, da cavidade oral, e você vai conseguir contribuir e ajudar muitos animaizinhos com isso. Aqui também, ó, eu vou ver a passagem nasal, de novo, né, vou procurar aqui, você olha como é uma região da múfula bem alongada, ó, né, bem distante aqui da região do início da região nasal, né. Aqui também eu vou avaliar o trabeculado das estruturas da anatomia da cavidade nasal,
Aqui em cima eu tenho o seio frontal, aqui toda a cavidade nasal. Vejo conchas nasais ventrais, conchas nasais dorsais, a passagem do ar pelo meato nasal médio, passagem do ar pelo meato nasal dorsal, passagem do ar pelo meato nasal ventral. Aqui eu tenho os turbinados, etimoturbinados, turbinados ou turbinados etimoidais, todos eles dispostos de maneira normal. E aqui eu também vejo o trajeto da nasofaringe. Então, numa radiografia normal, o que que eu vou procurar por aqui, ó? Por exemplo, eu procuro por pontos radiopacos ou de densidade de densidade de tecidos moles, que possam indicar, por exemplo, a presença de um corpo estranho. Procuro por áreas de diferentes densidades radiográficas que possam indicar uma opacidade. Procuro por elementos diferentes, né, por um corpo estranho, por exemplo. E procuro também por fístulas próximos aqui da região dos elementos, por exemplo, como o canino. Alterações relacionadas ao dente canino, elas podem causar espirro, porque a secreção que vai ser oriunda dessa inflamação dentária, ela vai ter comunicação direta com as conchas nasais ventrais e normalmente esses espirros ou a secreção que pode sair de dentro desse narizinho, secreçãozinha inflamatória, né, é bem transparente, quase sempre tem relação a com inflamações secundárias a uma doença periodontal do canino, de um dos lados, né, ou superior direito ou superior esquerdo. E vou fazer também aqui agora as radiografias em projeção oblíqua. E aí nós vamos lá dar uma olhada nessas imagens sendo realizadas, ó. Então, fizemos primeiro a lateral, ó, ela nem saiu da posição, tá vendo? Ela ainda está na posição, de ladinho ali. Agora a gente vai inclinar a cabecinha dela de uma forma para que eu possa fazer a análise que a gente chama ela de oblíquas. Lateral em decúbito direito, depois lateral em decúbito esquerdo. Então, desta maneira, eu consegui realizar todas as radiografias que eu precisava, né? Atrás daquela parede ali, minha esposa está ali acompanhando bem de pertinho, ver se a gente está cuidando bem da nossa cachorrinha. E atrás de um visor, logicamente, preparado e protegido de chumbo, né, em que consegue, fazer com que essa radiação não ultrapasse a área de segurança dentro de uma sala de exames, né. Logicamente que uma sala de radiografia como essa tem algumas, seguranças adicionais, né, então, por exemplo, essa sala ela é revestida por um material mineral que impede que esse raio, né, ultrapasse os limites, inclusive para o meu vizinho, né, para as salas ao redor, que é um material chamado de barita, né. Então, essa sala ela é projetada e ela é protegida dessa forma. Fizemos então aqui as 2 radiografias, lateral direita, lateral esquerda, e nós faremos a última projeção também, que é a projeção ventrodorsal. Essa projeção ela também visa expor uma área maior ainda da região nasal. E aí no final eu vou fazer a comparação com vocês aqui de qual é a imagem que traz um maior benefício. O animalzinho nessa posição vai ficar de barriguinha para cima. Eu vou adiantar o vídeo um pouquinho, porque nessa primeira imagem eu errei, né? Não consegui deixar o alinhamento correto, mas na última imagem ficou correto, então eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, até a área que a gente repetiu a imagem. Então pronto, tô nessa imagem. O que que a gente vai precisar nessa projeção? O paciente está em decúbito dorsal. A minha ideia aqui é que eu incline a cabeça dele, para que ele encoste a região nasal, ó. Acho que só porque eu queria mostrar vai ficar bem, ó. Então, não sei se vai dar para perceber ali, mas a regiãozinha nasal está bem encostadinha na mesa, a cabeça está bem inclinada e a mandíbula, eu estou deixando a mandíbula completamente livre de sobreposição. Então, vou fazer uma pausa rápida aqui e eu já compartilho com vocês, então, o que que a gente encontrou nesse exame dela, né? Que agora já acabamos o exame e aí eu posso, então, agora só conversar com vocês sobre as imagens. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, as 2 imagens oblíquas.
fiz primeiro o lado direito, fiz depois o lado esquerdo. Na oblíqua, o que que eu estou procurando então aqui? Eu estou procurando isolar a região seio frontal do lado direito, né, as estruturas da cavidade oral direita e parte da cavidade nasal direita também. Do outro lado, a mesma coisa. Então, estou só fazendo o isolamento aqui do lado esquerdo, né? Então, tanto a região dos caninos, premolares, molares, toda a estrutura nasal, né? E aqui eu vou tentar fazer a análise, então, de forma isolada de cada uma dessas cavidades. E a princípio, eu não consegui encontrar nesse exame nenhuma justificativa para esses espirros. Então, isso pode ser uma alteração inflamatória no primeiro momento, né? Nós coletamos também exames como um hemograma para a gente saber se tem algum tipo de alteração nas células de defesa, né? Nos eosinófilos, por exemplo. Não consegui identificar nenhuma massa, nenhum tipo de tumor, nenhum tipo de corpo estranho que tenha densidade radiográfica para aparecer nessas imagens. Por exemplo, eu comentei no início do vídeo sobre gramados, né? Sobre um campo. Pólens, gramíneas, isso não aparece na imagem radiográfica. O que vai aparecer nas imagens, por exemplo, é um acúmulo de secreção próximo dessas estruturas. E no caso dela, ela ainda não está desenvolvendo uma inflamação tecidual na região nasal para promover esse aumento de densidade, tá? Então ainda não existe nenhum sinal diferente no caso dela, que possa justificar essa esse espirro. Então aqui, ó, eu coloquei as 3 imagens distintas para vocês verem, para vocês prestarem atenção agora, qual é a diferença que a gente faz em cada uma dessas análises, tá? Se vocês repararem, todas elas mostram para a gente a região do nariz do animalzinho. A única coisa de diferente, essas 2 imagens aqui, ó, mostram a região da mufa bem desenvolvida aqui, bem definida, e essa última não. Se vocês lembrarem, nessa imagem eu postei a mufa do animalzinho na mesa. Né, e aí, ó, eu tirei completamente a sobreposição da mandíbula da região nasal. Então, aqui é a intermediária, onde a cavidade nasal está plana e a mandíbula está elevada. Aqui a mandíbula está em posição com a mesa. Então, dependendo, se você não tem essa versatilidade no exame de vocês, deixa eu só recuperar essa imagem aqui, peraí. Pronto. Então, se vocês não têm essa versatilidade na rotina de vocês, e, por exemplo, vocês cobram o exame por projeção, por cada imagem que vocês fazem, há uma tendência de que exista uma dificuldade um pouquinho maior de realizar um exame com melhor qualidade, né. Aqui, por exemplo, no meu centro diagnóstico, eu optei por, realizar o exame cobrando um valor fixo, né, e tendo ali uma média de radiografias que serão feitas, mais todo o conhecimento que eu tenho, né, por ser um especialista. Então a gente tem um valor fixo para ser cobrado do exame, e aí nesse exame eu tenho a liberdade de fazer quantas radiografias eu achar que são necessárias para aquele estudo, tá. E aí, ó, aqui então eu não consegui identificar nenhuma área diferente de opacidade. Logicamente que eu vou continuar de olho com ela, não está sendo medicada, não precisou fazer lavagem nasal, então não há, ó, uma alteração no trabeculado, não há diferenças de opacidade, não há, nenhuma área que sugira destruição nasal, né, destruição dos turbinados, que a gente chama isso de osteólise. Então, a gente vai seguir de olho, acompanhando a Nana, sabendo se ela começa a ter, por exemplo, secreção, se esses espirros param. Nossos filhos têm levado eles para passear, né, na rua, no quarteirão próximo de casa, né. E a Nana é um cachorrinho que ela tem um hábito de cheirar muito, né, ela usa muito o olfato nessas caminhadas dela. Então pode até ser que ela tenha, aspirado algum material ali, mas aos poucos talvez ela consiga expelir isso naturalmente, e aí não vai haver nenhuma necessidade de tratamento. Mas, caso haja necessidade, logicamente que a gente tem colegas, né, que auxiliam a gente, auxiliam outros proprietários também, né, quando há necessidade. Tenho plena confiança neles e por acaso se precisar, eu vou utilizá-los também, utilizar do conhecimento deles.
Então, espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui que me ajudou ou não. Nunca vi alguém enrolar tanto assim para explicar alguma coisa. Me deixa saber se esse vídeo foi interessante para você. Então, de novo, se você não está inscrito no canal, se inscreva, dá aquele apoio para gente, ativa o sininho ali quando você receber novos vídeos. Também vou continuar acompanhando a Nana aqui, que eu acho que não vai dar em nada isso, mas acho que valeu o conteúdo. Deixa um joinha também, acho que vale, né? Valeu, obrigado.